E aí, meu povo, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aqui mais uma vez. Vamos hoje bater mais um papo, vamos conversar mais um pouquinho. Hoje eu tô aqui, ó. Camarada que hoje tá meio carente. Brigou essa noite no telhado e nas lajes por aí afora, tá todo mordido. Aí tá carente hoje ele quer cola. Ele não é disso, não. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao que a gente começou a falar semana passada. Semana passada nós falamos sobre desespero, né? Falamos sobre a desesperança, que é a ausência de esperança, né? A palavra desespero na Bíblia significa sem saída. É como se você estivesse num túnel, chegasse no final e não tivesse mais para onde ir e, consequentemente, bate no desespero. Então, é quando você se vê em situações em que você está sem saída, sem opções, sem meios de resolver. Isso é desespero. Então, a palavra desespero, ela realmente, nós usamos aquele texto 2 Coríntios 4:8, quando Paulo fala que em tudo somos atribulados, mas nunca desesperados, nunca nos desesperamos, né? Nunca perdemos a esperança. Porque sempre temos uma saída, que essa nossa saída sempre é Cristo. E nós podemos então compartilhar um pouco sobre a questão do desespero, sobre a questão da desesperança, né? E nós entendemos então que a palavra desespero realmente significa literalmente, né? A própria palavra já diz, ausência da esperança. E nós, como crentes, como cristãos, jamais podemos nos desesperar nesse sentido, de perder a esperança. Não no sentido de muitas vezes, né, como eu falei, nos apavorar com alguma situação, nos ver em meio a situações difíceis de resolver, e às vezes bate um pânico, bate um pavor, né, nessas questões corriqueiras da vida. Mas o crente, ele jamais se desespera, ele jamais perde a esperança, porque ele sempre tem uma saída. E é isso que nós vamos falar hoje. Para a gente entender melhor um pouco, é necessário que a gente fale um pouco sobre esperança, né? Eu achei muito interessante que a próxima revista da EBD, né, nossa, da Convenção Batista Fluminense, ela trata justamente sobre esse assunto, sobre esperança. Eu fiquei muito feliz em saber. Esperança em meio à quarentena, se não me engano é esse o tema. Mas vamos lá. Para o dia de hoje, nós vamos usar um texto também bastante conhecido do apóstolo Paulo, que é um texto de Romanos. Paulo é o camarada que mais fala sobre esperança praticamente. E naquele texto que nós lemos de Coríntios, né, quando ele diz que nós nos atribulamos, mas nunca nos desesperamos, é interessante observar que a pessoa que fala isso, e a pessoa que prega tanto sobre esperança, é uma pessoa que, por vários momentos, várias situações, teve motivos para se desesperar. Não é verdade? E hoje nós vamos usar mais uma vez um texto de Paulo, Romanos 8, verso 24. Diz assim: pois a nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Eu vou ler uma versão na linguagem de hoje. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Então Paulo está ligando nesse texto a esperança a algo que não se vê, né? A esperança que Paulo cita aqui é a esperança de algo que ainda está por acontecer.
Bom, a esperança é um estado onde o ser humano, onde o crente, onde nós, né, cristãos, vamos falar assim, nos encontramos quando estamos na expectativa de alguma coisa. A esperança ela na Bíblia, ela tem mais ou menos uma tradução, a palavra esperança, essa que Paulo usou, ela tem mais ou menos a tradução como esperança é a expectativa favorável e confiante. Então, quando você tem esperança de algo, você tem uma expectativa favorável e confiante acerca daquilo a qual você espera. Salmista, né, no Salmo 40, tem um texto muito conhecido, que eu particularmente gosto muito, que é o texto que diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou meu pé do charco de lodo, e ele vai contando as coisas que Deus fez por ele ter esperado. Esperar com paciência é o superlativo do esperar, né? Porque a paciência, ela é uma ferramenta, ela é, digamos, os meios pelo qual a esperança existe. Não tem como esperar sem paciência. Alguém que não tem paciência, ela não consegue esperar. Alguém que não tem paciência não cultiva a esperança, no sentido de esperar algo, no sentido de ter expectativa. Porque a pessoa que não tem paciência, ela obviamente vai tentar resolver as coisas com as suas próprias mãos, ela vai dar o jeito dela, ela vai buscar outros meios, mas não no sentido de esperança, de esperar. Então, a palavra esperança, nesse sentido de expectativa favorável e confiante, é algo que a gente vê muito nas cartas e nos escritos de Paulo. Paulo, obviamente, era uma pessoa esperançosa, era uma pessoa que cultivava, praticava a esperança o tempo todo. A esperança, eu vou dar algumas características aqui acerca do que é a esperança. A esperança é a antecipação feliz do que é bom. Imagine você passando por uma situação difícil, passando por um problema, passando por uma tribulação, mas no seu coração, se você cultiva a esperança de que você vai superar, de que você vai sair dessa, de que você vai resolver o problema, ou de que as coisas vão se resolver, é como se você realmente estivesse antecipando a sua felicidade de lá na frente ter resolvido aquilo, mas você resolve viver isso hoje no seu coração, na sua mente. Então a esperança, ela antecipa uma felicidade que você obviamente espera alcançar no futuro. A esperança é a âncora da alma. Imagine você em meio a um mar turbulento, em meio a uma tempestade, mas a sua alma está ancorada. Ela não se deixa levar pelos ventos da tempestade. Ela não se deixa levar pelas ondas, pelas correntezas. Ela não se deixa afundar. Quando nós temos esperança, é como se em meio a toda essa tempestade você continuasse firme, ancorado, seguro e não se deixando levar pelos adventos da tempestade. A esperança é isso. Esperança é você
ter uma boa expectativa. Esperança é você antecipar a sua felicidade, mesmo em um momento triste, mesmo em um momento difícil, mesmo em um momento turbulento. E a esperança, ela é a âncora a qual nós nos apegamos e nos seguramos para que não deixemos que as tempestades da vida nos levem. Mas de onde vem a esperança? Não é? Romanos, mais uma vez, Romanos, capítulo 13. Aliás, Romanos 15, 13, nos diz assim: que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. Olha só, que o Deus da esperança. O que Paulo está falando aqui é que Deus, ele é o autor da esperança, ele não é o sujeito da esperança, não é o objeto da esperança. Deus é o autor da esperança. E isso nos faz, então, entender e raciocinar, meditar, de que realmente nós, crentes, cristãos, não podemos viver sem esperança. Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, lá no finalzinho da sua carta, lá no finalzinho do capítulo, ele diz assim: agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A esperança, ela é um dos pilares a qual Paulo nos ensina que essas coisas, essas três coisas, elas permanecem, elas continuam, elas não podem ser abaladas e destruídas. Então, se a fé, a esperança e o amor permanecerem na sua vida, permanecerem no seu coração, permanecerem na sua mente, na sua alma, você pode ter certeza de que você jamais sofrerá além das circunstâncias do mundo, além das circunstâncias que nós já sofremos, mas que você vai ter uma vida completamente inabalada mediante as situações adversas. Por que eu estou falando isso? Porque nós começamos a tratar esse assunto devido às situações em que nós estamos vivendo atualmente, devido a essa turbulência, essa tempestade que tem assolado a nossa vida atualmente, e tantos problemas isso tem nos trazido e vai nos trazer mais ainda, mas acreditamos que aquele que tem Cristo, aquele que tem fé, aquele que tem esperança, aquele que tem amor, eles permanecerão. E ainda que outros problemas surjam, consequências desse atual problema, nós permaneceremos de pé se estivermos apoiados por esse tripé, por esses três pilares. Bom, então Deus, ele é o autor da esperança. A esperança na Bíblia está muito associado à salvação. Esperança está muito associado à vida eterna, à vida celeste, coisa e tal. Nesse texto que nós lemos, de Romanos 8:24, pois a nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar, acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que vemos, é na perseverança que o aguardamos? Bom, o que podemos observar nesse texto é que a esperança, ela é uma consequência da salvação. Ela é uma causa secundária à salvação. Todo salvo tem esperança. Todo salvo espera. Ainda que nós não apenas acreditamos na salvação e esperamos a salvação,
a conclusão, o clímax, digamos assim, a glorificação, mas nós também esperamos que durante a nossa passagem aqui neste mundo, ainda que as coisas ruins aconteçam, ainda que os problemas aconteçam, ainda que, mais uma vez eu falo, as tempestades nos rodeiem, nos assole, nós cremos e esperamos que tudo isso que nós passamos aqui nada mais é do que um meio de nos fortalecermos, um meio de aprendermos, um meio de sermos provados, digamos assim. Mas, além da nossa salvação, além da esperança ser uma consequência, ser uma causa secundária à salvação, a nossa salvação também continua como objeto da nossa esperança. Porque nós esperamos sermos salvos. A salvação, por mais que eu tenha certeza da minha salvação, por mais que eu tenha certeza que eu estou salvo, mediante a minha fé, pela graça, mediante a minha fé, por mais que eu creia que eu seja salvo, pelo meu arrependimento, pela minha conversão e tal, eu espero que o dia da glorificação ainda aconteça. Então a esperança, ela também está ligada à salvação, não só como consequência, mas também como objeto. Todo crente espera um dia sair daqui e morar no céu. Todo crente espera, em Cristo, obviamente, que o dia da redenção do crente, da igreja, de Cristo vir nos buscar, ainda há de acontecer. E como Paulo fala, a nossa salvação é objeto da esperança, é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar, obviamente ele está dizendo que nós esperamos algo que ainda não vemos. Que seja a sua vitória lá na frente, que seja a cura de uma doença, que seja passar no vestibular, que seja constituir uma família, que seja sair de uma situação difícil, que seja o dia da volta de Jesus. Tudo isso nós não vemos lá na frente, mas nós esperamos. Então a esperança, ela está ligada a questões futuras e que não vemos ainda. Isso nos remete à fé. Então podemos entender que a fé e a esperança, elas caminham lado a lado. A fé e a esperança estão completamente vinculadas. Sem fé, a pessoa não tem esperança. Porque esperar aquilo que nós ainda não vemos exige fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daquelas que se espera. Então podemos entender que fé e esperança estão de mãos dadas. Precisam caminhar juntas, lado a lado. Se alguém diz ter uma e não ter outra, não tem. Ou você tem as duas, ou você não tem nenhuma. Então, a esperança, além de ser a expectativa favorável e confiante, além de ser a antecipação da felicidade, do que é bom, ainda de ser a âncora da alma, além de ser a âncora da alma, a esperança também, ela é a coragem daqueles que permanecem firmes. É preciso coragem para ter esperança. Os medrosos não têm esperança. A coragem é uma das ferramentas. A coragem, ela está completamente arraigada à esperança.
Porque os esperançosos são corajosos. É preciso ter coragem para esperar. É preciso ter coragem para ter esperança. Os medrosos simplesmente fogem. Os medrosos simplesmente se escondem. Mas os corajosos, eles vão à frente, eles vão à luta e esperam com fé que hão de conseguir, que hão de passar. A esperança é a coragem daqueles que permanecem firmes. Permanecer firme é ter esperança. Ainda que as situações nos abalem, nos atinjam, nos entristeçam, nos causam medo, pânico, ainda que as situações nos abalem, nos atinjam, nos alcancem, mas permanecer firme é uma questão de decisão. Eu preciso decidir e esperar, ter fé, ter esperança de que isso não vai me derrubar, vai me abalar, mas não vai me derrubar, vai me estremecer, mas não vai me derrubar. Coragem, tenha coragem, não se amedronte, ainda que seja uma enfermidade, ela pode te derrubar fisicamente, pode te jogar numa cama, mas o seu espírito precisa permanecer de pé. Seu espírito precisa estar com coragem, precisa estar com esperança, precisa estar com fé, para que, ainda que você caia fisicamente, ainda que você caia financeiramente, ainda que você caia em muitos sentidos, mas a sua fé, a sua esperança, seu espírito, sua alma permanecerá inabalado. Podemos então concluir que a esperança ela está associada a questões futuras. Ela desvia a atenção do crente às atividades do mundo no exato momento para eita, o negócio aqui apagou sozinho, ele apagou sozinho, hein? Vamos lá, voltando aqui. Ela desvia o seu foco, a sua atenção para o mundo, para a circunstância presente e leva você até momentos, até situações futuras. A esperança, ela te tira daqui e te leva lá para frente. Ela não permite que você se prenda àquele momento, àquela situação, àquele problema. Mas ela te leva para fora dele e te coloca lá, seguro, no local. Então, ainda que as circunstâncias momentâneas sejam muito difíceis, ainda que as circunstâncias momentâneas do presente sejam muito dolorosas, sejam muito conflitantes, a esperança ela te tira daqui e te leva lá para frente. E você consegue então antecipar as coisas que você haverá de viver lá na frente. Mas para isso é preciso uma outra coisa, que também está associada à esperança. A esperança ela está ligada ao otimismo. Pessoas pessimistas não têm esperança. Pessoas pessimistas só conseguem esperar coisas ruins. E a esperança, se a esperança é a antecipação da felicidade, se a esperança ela é a expectativa favorável e confiante do que é bom, como uma pessoa pessimista vai conseguir esperar essas coisas? Como uma pessoa pessimista vai conseguir enxergar lá na frente aquilo que é bom? Não tem como. Como Paulo mesmo disse, se a esperança
se a gente espera aquilo que não vê, porque aquilo que você vê, você não precisa esperar, obviamente uma pessoa pessimista, ela não tem possibilidade de ter esperança naquilo que ela ainda não vê. Porque sempre aquilo que está associado ao futuro, ou aquilo que ela não vê, ela sempre vai imaginar o pior, sempre vai imaginar o caos, sempre vai imaginar as coisas ruins, ela sempre vai imaginar o pior das situações, a pior probabilidade, a pior possibilidade, ela nunca vai imaginar a melhor. Então, se você é pessimista, você precisa mudar isso, você precisa começar a olhar as coisas. Isso é uma questão de exercício, é uma questão de prática, é uma questão de mudança de hábito também, né? Mudança de pensamento. Você precisa começar a olhar as coisas com um olhar diferente. Esperar é caminhar, como diz a canção, né? Palavra antiga. Esperar é caminhar. Esperar não é cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam por si só. Há momentos na nossa vida em que realmente é preciso descansar. Esperar e descansar são duas coisas. Há momentos que você realmente precisa descansar em Deus. Descansar em Deus não é simplesmente você cruzar os braços e deixar que Deus vá resolver o seu problema. Não, descansar em Deus é entregar. Salmo 37 nos diz, né? Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. Isso quer dizer, entregue para Ele o que você precisa resolver e deixe que Ele resolva. Mas vá fazer a sua parte. Vá fazer o que lhe cabe. Tiago, capítulo 1, ele vai falar algo muito interessante. Diz aqui: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela conduz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Perseverança. O que é perseverança? Bom, na enciclopédia aqui diz assim: perseverança, Champlin diz, perseverança é a resistência paciente sob circunstâncias adversas, com base na ideia de alguém que leva aos ombros uma carga pesada, mas da qual não desiste. Sugere a disposição para continuar em face da esperança de algum galardão ou prêmio que fora prometido. Perseverança é a resistência paciente. Perseverança e esperança caminham juntas também, até porque no texto que nós lemos de Romanos, o próprio Paulo também fala da perseverança, né? No verso 25, capítulo 8. E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que aguardamos. Então, não adianta ter esperança se não houver perseverança, porque a perseverança é a persistência em esperar.
Então, quando você pratica a sua esperança e exercita essa esperança, você resiste em esperar, ainda que toda a situação adversa te leve a, digamos, pensar o contrário, te leve a sofrer. Tiago fala que quando nós sofremos as dificuldades, é para nós agirmos com felicidade. Né? Sede felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ou seja, quando você acredita que essas provações haverão de passar, ainda que você não veja isso, mas que a sua fé faz com que você veja a vitória sobre essas dificuldades, sobre essas provações. Ela produz perseverança. Então, quando a sua fé faz você enxergar a vitória naquela dificuldade, você persevera na esperança, você continua, você persiste. Ainda que esteja carregando um fardo sobre as costas, mas você não desiste. Porque você sabe que lá na frente, a sua esperança, a sua fé faz você ver, enxergar lá na frente o seu galardão, a sua recompensa por aquela perseverança. Paulo, ele é contundente em dizer: cansado. Paulo é contundente em dizer: se esperamos o que não vemos, é na esperança que o aguardamos, na perseverança que o aguardamos. Persistirmos em aguardar, persistirmos em esperar. Então, meu querido, você precisa de fé, esperança e amor, obviamente, mas fé, esperança e perseverança. Não desista de acreditar, não desista de esperar, não desista de aguardar, não entregue os pontos. Esperei com paciência. O salmista está dizendo que esperou até o fim da vida. Não se sabe o tempo que você vai precisar esperar. Não se sabe até quando você vai precisar esperar. Mas saiba de uma coisa, ainda que isso leve a vida toda, a sua recompensa vai vir após essa vida. O salmista está dizendo: olha só, esperei até o final da minha vida. Esperei o máximo que eu pude. E o ditado popular nos diz que enquanto a vida, a esperança. A esperança é a última que morre. Olha só, a esperança é a última que morre. Até você morre primeiro do que ela. Até você morre antes dela. Porque ela é a última que morre. Você vai morrer, mas a esperança vai continuar. Para encerrar, carta de Paulo aos Colossenses também fala algo interessante acerca da esperança. Efésios, Colossenses, Filipenses. Colossenses, capítulo 1, verso 27. Cadê? O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firmeza esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Ou, em outras palavras, em outras versões, Cristo em vós, esperança da glória. Que glória é essa? Glória a Maria? Não. Cristo em vós,
esperança da glória. Se você espera a glorificação, se você espera um dia habitar com Deus, se você espera a sua salvação, a sua redenção, eu digo para você que é Cristo quem é o motivo. Cristo em você significa esperança de uma vida eterna. A maior esperança que o homem pode ter em seu coração é a esperança de uma vida depois dessa. E Paulo fala aos Colossenses que o meio de esperar essa glória é ter Cristo em vocês. Os gentios daquela época, os colossenses, era de se esperar que a salvação não fosse para os gentios. Mas Paulo ele vai dizer para os colossenses que existia um segredo, a qual Deus revelara. Esse segredo era de que a salvação é para todos e que para os gentios serem salvos existia um meio, existia um caminho, que era Cristo, é Cristo. E Cristo é quem dá a esperança de uma vida eterna. Então, se você aguarda ansiosamente, se você espera, se você imagina uma vida futura, se você imagina uma vida após essa, se você imagina salvação, se você imagina morar no paraíso, se você imagina morar com Deus, se você espera por isso, eu digo para você que sem Cristo não é possível. Cristo é a esperança da nossa salvação. Cristo é a esperança da glorificação. E somente por Ele é possível tanto judeus quanto gentios, gregos, romanos, serem salvos. Então eu espero que você não perca a esperança, que você continue esperando, que você continue na perseverança, insista em esperar. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas persista, não desista. E que você tenha Cristo em seu coração, que você tenha Cristo como o centro da sua fé, da sua esperança e da sua perseverança. E que Deus assim te abençoe. Hoje o vídeo foi maior um pouquinho, mas eu espero que Deus te abençoe. Obrigado, boa semana a todos, um bom domingo. Manda tchau, Nico. Tá com a pata machucada. Tchau. Aqui, ó, como é que é machado, ó. Tudo dói, né? Bem feito. Ninguém mandou você ficar brigando. Deixa eu sair, deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Ih, caramba. Ah, você vai brigar comigo? Você vai brigar agora? Você vai brigar comigo? Deixa eu sair, cara. Ih, qual é? Não quer sair do meu colo? Que isso? Ai, olha. Ô, Nico, vou almoçar, cara.